Gente, é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção agora, porque nós vamos falar de um assunto muito sério. Eu quero convidar para participar de um bate-papo agora o psicólogo Renan Preti, porque nós levantamos essa questão para discutir aqui no programa em relação a traumas, a tragédias, a perdas, a luto, né? E visto o que tem acontecido no Rio Grande do Sul nesses últimos dias, a tragédia que acabou com o estado do Rio Grande do Sul, né, nós trouxemos aqui, então convidamos o Renan, que é psicólogo, para falar com a gente. Renan, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente falar um pouquinho sobre como lidar, né, nessa situação, o psicológico dessas pessoas, em especial o pessoal do Rio Grande do Sul, que de repente perdeu bens, perdeu um familiar, às vezes a pessoa só tinha uma casa, para ela pode ser que seja para nós só, mas para ela era tudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse cuidado, né? Esse pós-tragédia, traumas, enfim, isso pode ficar marcado na vida dessas pessoas. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Bruno Calegari. Bom dia a todos. Infelizmente, isso são marcas, são como cicatrizes na nossa pele. São coisas que, infelizmente, nós não iremos conseguir, de fato, calcular a imensidão disso, porque isso foi muito grande, né? É algo histórico. E tudo que é muito grande traz traumas, pessoas, traz prejuízos, materiais, como foi, né? Mas também mental. Porque a gente pode pensar, né, Bruno? Poxa, a única coisa que eu tinha era a minha casa e agora eu não tenho mais nada. Como é que eu vou ficar? Né? É como se fosse realmente desamparado, realmente no meio do mar, no meio do nada. Isso gera traumas, né? Então isso é importante também do poder público estar olhando com carinho, né, com muita atenção, porque isso vai trazer grandes prejuízos. O Renan, em relação a esse trabalho psicológico, que a gente sabe que o poder público vai ter que ter essa atenção, né? A gente está vivendo um momento de arrecadações, de doações, de ajuda, de amparo, de reconstrução. E quando a gente fala da reconstrução do nosso psicológico, né? Vai ser necessário ser realizado um trabalho gigantesco na vida dessas pessoas, né? Eu lembro de um caso, inclusive, de uma mulher que está durante a gestação dela, os 9 meses, ela passou por 3 enchentes. Ela perdeu o que ela tinha 3 vezes, dessa última muito maior, né? E quais são os cuidados agora que essas pessoas precisam ter e que o poder público também precisa olhar com muito carinho? Olha, Bruno, a gente pode relembrar também o caso de Brumadinho, né? Nós tivemos aquela tragédia em Brumadinho que houve força-tarefa também dos colegas de profissão em fazer atendimentos psicológicos emergenciais. Nesse caso, o poder público poderia, ou se já está se movimentando para isso, fazer esse tipo de projeto, né, de emergências e urgências, para que possa selecionar aí, acolher os profissionais que querem e trabalham com isso, para estar colocando lá à disposição para a população poder desabafar, poder chorar, poder, enfim, né, ter um ombro amigo ali naquele momento, porque não se tem mais nada, né? Então, assim, até pensando no próprio profissional da psicologia que mora lá, imagina como que ele iria tratar essas pessoas, não ia ter psicológico, ele iria precisar de uma ajuda. Então, seria interessante, seria não, é interessante o poder público olhar com carinho para isso, montar esse projeto, se já existe, eu vi alguns profissionais se mobilizando para juntar, fazer um grupo e ir até lá para fazer esse tipo de trabalho. Porque, infelizmente, isso vai ser algo assim, é como eu falei, é uma cicatriz que não vai ter como retirar, né? Isso vai ficar marcado, manchado na história. Isso que eu ia perguntar para você, as pessoas que passaram por isso, elas certamente não vão esquecer o que viveram, mas é possível, através da psicologia, amenizar um pouquinho essa dor, Renan? Sim, eu costumo dizer assim, Bruno, que não existe régua para a gente medir o sofrimento, a dor. A dor ela é uma só, né? Mas o que que acontece? Nesse momento, vai ter que ser um trabalho muito intenso com essas pessoas, com a população gaúcha, porque é algo muito devastador, né? Como eu falei, às vezes a pessoa só tinha uma casa, ela só tinha aquele local de trabalho onde ela tinha
e não tem mais nada, como que fica? Como que eu vou me alimentar amanhã? Como que eu vou reconstruir tudo isso? Então, isso fica marcado, isso é complicado. Não é um processo fácil, simples e rápido de se aplicar, mas que sim, com o passar do tempo, as coisas vão amenizando, vão voltando ao seu normal, entre aspas, e as pessoas vão tendo condição psicológica de retomar a sua vida. Então, esse é um trabalho, assim, de formiguinha, muito minucioso e que tem que ter muita atenção, Bruno. Ô Renan, em relação a períodos, né? Vamos falar de prazos, de tempo. Existe hoje dentro da psicologia, dentro dessa terapia que que precisa ser realizada, um tempo mínimo para essa pessoa se recuperar e se recompor emocionalmente, ou cada caso é um caso? Não, cada pessoa é de um jeito, né, Bruno? Cada pessoa tem a sua cultura, o seu jeito de viver, o seu jeito de olhar para o mundo. Então, vai depender mais da pessoa do que propriamente do profissional ou da prática, né? Então, se ela for uma pessoa que ela tem um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de estrutura emocional, ela vai conseguir mais rápido do que talvez um colega ou até mesmo um parente. É difícil colocar tempo, né? Isso vai muito mais realmente da pessoa, do indivíduo, do que propriamente, como eu falei, do profissional. Não existe um tempo estabelecido para que, olha, são 10 dias, são um mês, é um ano. Isso vai variar de pessoa para pessoa, Bruno. Falando ainda nessa questão dos traumas, porque às vezes a pessoa que está passando por um problema, por uma dificuldade, ela é difícil dela identificar que ela precisa de ajuda, né? Às vezes a pessoa ela está vivendo aquele momento de turbulência, ela está vivendo aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele trauma, aquele luto, enfim. E às vezes a pessoa não consegue enxergar que por estar no meio disso tudo, desse turbilhão de sentimentos, de pensamentos, ela não consegue identificar que ela precisa de ajuda. Agora, quem está do lado talvez possa diagnosticar. É possível alguém próximo diagnosticar? Existem sinais que a pessoa dá de que ela está passando por uma dificuldade muito grande ou que ela ainda não superou determinada situação e esse amigo, essa pessoa próxima, esse parceiro, essa parceira pode perceber ali e talvez orientar para que procure uma ajuda psicológica? Claro. Os sinais, ou as características mais comuns, Bruno, são a baixa autoestima. Quando você percebe que a pessoa não está mais com aquele brilho, não está mais com aquela que naturalmente ela tem, que ela exala. Você percebe que existe algum problema assolando a vida da pessoa e que isso vai destabilizar, né? Isso vai trazer prejuízos psicológicos, emocionais e que, claro, a pessoa que está do lado ela vai perceber. Ela fala, olha, você precisa de ajuda, você não está bem. Às vezes a pessoa não consegue externalizar isso, não consegue falar, né, com qualquer pessoa, ou às vezes tem uma certa resistência, até mesmo dependendo do que for o assunto. Mas, claro, quando você percebe que uma pessoa que você convive, que você conhece, quando você bate o olho, você percebe que ela está diferente, ela está com algum problema sim, mas ela não está conseguindo falar ou digerir isso. E aí o corpo fala também, né? A gente costuma falar que o corpo fala porque são indícios, são sinais que o corpo dá quando a gente não fala. Então a gente fica doente, a gente começa a ter alguns machucados no corpo, né? A gente começa a ter queda de cabelo, acne. Isso é o corpo manifestando aquilo que a gente não consegue manifestar de forma oral. E aí são os sinais que a gente consegue, sim, visivelmente perceber. E muitas vezes, Bruno, até mesmo a pessoa que está sofrendo, ela não consegue, como você falou, né? Ela não consegue perceber isso. Mas quem está próximo tem esse olhar periférico, consegue observar a pessoa de um estado diferente do normal dela e ela vai orientar para buscar ajuda. Certo. Renan, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu acho que é um assunto importante a gente falar sobre o cuidado da nossa saúde mental, psicológica, né? E entender que todos nós vamos enfrentar problemas, dificuldades e a vida ela é um ciclo. Infelizmente, o que Rio Grande do Sul viveu e vive é realmente algo impressionante, né? É uma catástrofe sem precedentes, onde várias cidades e pessoas acabaram ali perdendo seus familiares, seus amigos, seus bens, né?
mas a gente precisa entender que precisamos reconstruir. E principalmente, não só a história e a vida dessas pessoas, mas também a nossa saúde e o nosso psicológico. Renan, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, um bom feriado para você e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Bruno. Fico à disposição. Valeu, um abraço. Tá aí, né, gente? É importante nós cuidarmos da nossa saúde e entender que nós precisamos de ajuda sim. A vida, ela é feita de surpresas, de imprevistos e nem sempre nós ganhamos. Às vezes a gente perde. E esse perder pode ser um bem material, pode ser um familiar, pode ser um sonho, pode ser uma história, mas a gente precisa entender que enquanto estamos aqui, mediante a toda e qualquer situação que nós vivemos e dificuldade, nós precisamos olhar para frente. Precisamos pedir ajuda quando necessário e precisamos ter perspectivas de dias melhores. É o que a gente espera e cuidar da nossa saúde, principalmente aqui, nunca é demais.